Vamos iniciar agora a criação da nossa lista suspensa por validação de dados, tá? Então a gente vai criar aqui três listas: uma lista para sazonalidade, outra para categoria e outra para descrição. Nós vamos utilizar essas informações, esses dados que colocamos aqui, tá? Então é o seguinte, para começar, a primeira lista aqui, ó, a sazonalidade, ela é tranquila de fazer, tá? Porque nela a gente não tem condicionante, mas a gente tem uma condição. Ó, vou vir aqui, ó, validação de dados, né? Validação de dados. Aqui em permitir, eu vou escolher lista, tá? Ou seja, ele vai me dar um campo onde eu vou selecionar uma série de itens dentro de uma lista que eu denominar aqui. Eu posso escrever alguma coisa e dar um OK, ó. Ele vai aparecer, tá? Sempre separado com ponto e vírgula, igual eu fiz aqui, ó, beleza? Ou então eu posso pegar uma lista já existente. É o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar uma lista já existente. Assim como a gente fez lá na fórmula, a gente pode clicar aqui no quadradinho. Pronto, selecionamos. Ó. Quando a gente faz isso, né? Seleciona, ele já coloca aqui, ó, o cifrão. Professor, o que que é isso? O que que é esse cifrão? Esse cifrão ele fala que eu estou fixando as minhas células, tá? Por quê? Eu tenho tanto a célula O3 quanto a célula O6. E o dois pontos aqui entre elas identifica que é o intervalo, tá? Aqui, ó. Espera, vou apagar aqui de novo, vou fazer, ó. Cliquei e selecionei apenas e duas células, tá vendo? Ó? Não soltei o clique ainda. Ó. O3 e O4. Desci para baixo, ó. O3 até O5. O3 até O6. Então, quando a gente tem dois pontos no Excel, a gente está caracterizando o intervalo, tá? Então, aqui, ó, da célula O3 até a célula O6, é o que está falando aqui. Só que o, o, o cifrão aqui, ele identifica que a célula está travada. Quando o cifrão está na frente da letra, né, no caso aqui do O, ele está travando a coluna. E quando ele está na frente do número, igual que está na frente do 3, ele está travando a linha. O que que isso informa? Que a minha célula O3 ela está fixa e a minha O6 também ela está fixa. Então, o meu intervalo de O3 até O6 ele está fixo. E aí o seguinte, a gente pode tanto escrever o cifrão, né, manualmente na frente ou da letra ou do número, ou a gente pode apertar F4 quando tiver aberto assim, ou durante a fórmula. Eu vou apertar F4 aqui só para a gente tirar, tá? O, o, apagar esse cifrão 6 aqui, ó, só para tirar essa fixação para vocês verem o que que acontece quando a gente não fixa uma fórmula, tá? Vou dar um OK aqui. A minha célula aqui, ó, ela está com a validação de dados. Se eu pegar aqui, ó, dar um Ctrl C, um Ctrl V, que eu puxei para a célula de baixo, eu vim puxar aqui, ó, a minha validação, a minha lista, ela andou aqui, ó, ela pulou fixas e está pegando variável, extras esporádicas e uma linha vazia. Olha aqui, ó. E aqui, se eu fizer isso também, ó, mais uma vez, ó, Ctrl C, Ctrl V na linha 6, olha lá, ó, só extras e esporádicas, tá vendo? E mais duas linhas vazias. Isso acontece quando a gente não fixa um intervalo ou uma determinada célula durante uma fórmula. Por quê? Quando a gente puxa para baixo, como está dinâmico, a célula ela vai continuar puxando, né, na sequência. Então, ela vai continuar movimentando conforme você copiar. Então, vamos voltar aqui, ó, na nossa validação de dados e vamos colocar vou apagar aqui, que aqui é um pouquinho chatinho para mexer, tá? E nós vamos refazer a lista, tá? Dar um OK. Aqui, ó, copiar, colar. Ó, beleza, tudo, ó. Beleza? Ó, copiar, colar. Colei aqui de novo. Tudo também.
Outra forma da gente fazer isso para todas as células é também selecionar tudo. Vim aqui na validação de dados, tá? Deixa eu limpar o que que tem aqui, ó. Peraí. No caso, teria que excluir. Tá, vou deixar do jeito que está aqui, porque para excluir é só voltar e tirar, apagar. Esse aviso que ele deu aqui é porque eu já tenho células que têm uma validação de dados e células que não têm validação de dados. Por isso que ele apareceu esse informativo aqui. Então vamos começar lá do zero, lá, ó. Selecionei todas, vim aqui, selecionei a lista e dei um OK. Beleza? Aqui, ó, todas as minhas listas estão aqui nas minhas células, tá? Então a gente pode fazer uma por uma ou várias ao mesmo tempo, tá? E aí, para continuar aqui, a gente tem categoria e descrição. O que que vai ser a diferença? É porque a gente vai ter um dinamismo nessas listas. Então, elas vão sofrer alterações conforme essa sazonalidade. Então, se eu colocar fixa aqui, ele vai ter que me passar aqui o que tem na fixa. Se eu colocar o que for variável, só o que tem na variável, e assim sucessivamente. Aí, por isso que a gente tem uma coluna para cada aqui, ó. Fixa, isso aqui é a lista da fixa. Variável, essa aqui é a lista da variável. Extras, essa aqui é a lista da extras. E essa aqui, ó, esporádicas, é a lista das esporádicas. Professor, como é que a gente vai colocar esse dinamismo na nossa lista? Porque eu tenho 4 listas diferentes, e como é que eu vou selecionar essas 4, sendo que aqui ela já aparece fixa, né? Então, beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fórmula que chama se nessa lista. Então, vou fazer uma fórmula se aqui do lado. Vou colocar aqui, ó, se, fecha parênteses, eu vou testar um valor lógico. Então, eu vou colocar aqui, ó, se a célula K3, tá? Cliquei aqui, ó. Se a célula K3 for igual a extras, a fixa, perdão, vou pegar aqui, ó, fixa, tá? Eu quero que ele escreva deu certo. Pegando lá o comando da última aula lá do concatenado, né? Que a gente deu um exemplo. E aí, no caso de errado, eu vou colocar deu errado. Ele vai escrever deu errado. Beleza? Fecho aspas. Aí é minha forma. Automaticamente não tem nada escrito aqui na minha célula K, né? Na minha célula K3. Por isso que ele já falou que deu errado, ou seja, ele testou ali na condição atual, né? Como não tem nada na célula K3, ele já falou, ó, deu errado. É uma condição falsa, tá? A estrutura da fórmula se é isso. Ele primeiro faz o teste lógico, depois ele passa o valor, né? Se, no caso de uma condição verdadeira, e depois ele passa o valor no caso de uma condição falsa. Beleza? Então eu vou escrever aqui, ó, fixas. Beleza. Ele já alterou aqui, ó. Deu certo. Ok? Conseguiram compreender aqui, ó? E aí o que acontece? Eu vou puxar aqui para baixo para a gente fazer essa condição para as outras fórmulas também. Então, eu vou colocar aqui, ó, variável, tem que ser exatamente igual. Se não tiver o acento, ele dá errado. Tá vendo? Variável, extras e esporádica. Ah, professor, mas beleza, a gente fez as condições aqui, né? Para extras, né? Está sendo isso, para esporádicas isso, e para variável isso, né? Mas como é que eu vou fazer uma fórmula comunicar com a outra, para a gente fazer a nossa lista suspensa aqui? A gente consegue utilizar várias condicionantes, várias fórmulas cis, uma dentro da outra. Então, assim, a gente tem um limitante que são até 8 cis. Então, eu posso fazer uma si, no meio dela eu emendo com outra si, no meio dessa segunda eu coloco uma outra si e consigo fazer isso até 8 vezes. Ou seja, eu consigo dar um total de 9 possibilidades, né? Dentro dessas 8 cis. Então, como é que eu faço isso?
eu entro com outra condicionante, outra fórmula se, na condição errada da primeira. E na segunda, eu vou entrar com a terceira se na condição errada da segunda. Então, vamos fazer isso aqui, ó, o exemplo aqui agora. Ó. Eu vou pegar a fórmula do, daqui de baixo, ó, essa daqui, só que eu vou alterar a célula K4 para K3, tá? Então, aqui, ó, vou copiar aqui, ó, a fórmula sem o igual aqui do início, tá? Porque eu vou editar essa fórmula aqui, ó. Então, aqui, ó, no valor falso, eu vou vir aqui, ó, e vou colar a minha segunda fórmula se. Então, ou seja, eu comecei com uma se, a condição igual O3. Se for verdadeiro, ele vai escrever deu certo. Se for falso, ele vai iniciar outra condicionante, outra fórmula se, ó. Aí ele vai pegar o K3 igual a O4, ó, aqui, ó, variável. Se for, ele vai escrever deu certo. Caso contrário, ele vai escrever deu errado. Beleza? Vamos dar Ah, e um detalhe. Para cada se, a gente tem que fechar os parênteses, ou seja, aqui ó, parênteses vermelho é do segundo se, e o parênteses mais escuro é do terceiro, do primeiro se, ó. Esse parênteses é desse, e esse parênteses vermelho é desse parênteses aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó, vou dar um enter aqui agora. Tá como fixa, né? Mas eu vou escrever variável. Vou escrever extras primeiro, para ver que vai dar errado. Deu errado. Agora eu vou escrever variável no lugar de extras. Deu certo. Ou seja, ele está com duas fórmulas condicionantes, né? Falando que, né, escreveu deu certo e deu errado. Beleza?